e Lucas, mais ou menos a mesma passagem. Vamos fazer uma leitura de novo da passagem. Então, essa passagem, só esse trecho que nós estamos estudando, Marcos. Então, nós vamos ler. Na semana passada, a gente viu mais a parte histórica, o contexto da fala de Jesus. Os acadêmicos. A questão mais científica mesmo. Hoje a gente vai ver mais a parte espiritual, os comentários de Amantel, de João, de Simonete, de outros colegas. Então vamos pedir para Moisés ler para a gente. Cara, o cara disse assim, coloque as pessoas que não estão acostumadas a ler esses textos. Mas eu falei muito assim, eu falei, vamos subverter a ordem, não foi? Eu gosto. Não, você. É porque tem gente que tem algumas preferências, né, por alguns autores em particular. Então, vamos mexer nesse negócio, porque acaba que a pessoa só lê aquele. Veja lá de Ângeles. Vocês botaram uma pastorinha para quem? Eu não lembro. Tem que olhar. Foi. Eu olhei. Mas vamos seguir. Quando eu Vamos já chegar. vi, Mônica e Elix. Mônica mandou por e-mail, não foi? saiu de André, né? Mateus 6, 22. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Lucas 11, versículo 34, só 26. A candeia do corpo é o teu olho. Sempre que teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também está luminoso. Mas quando estiver mau, também teu corpo estará em treva. Portanto, examina se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se o teu olho inteiro for luminoso, teu corpo inteiro for luminoso, não tendo parte alguma escura, será totalmente luminoso, como quando a candeia te ilumina com raio. Uma curiosidade. Não tem interrogação não lá. O Haroldo colocou interpretando ou foi na hora de digitar que Aí tem que anotar, tem que passar para ele. Tem uma interrogação ali que eu acho que está indevida. Aí ele vai. Eu acho que essa é isso é uma das funções do NEP também, sabe? Essas funções. Vou mandar para ele. Hoje nós vamos extrair o espírito da letra mesmo. Não vamos ficar mais naquela parte de significa tal palavra, ou ir no grego mais, já passou. Vamos ver o significado do texto mesmo. O espírito da letra, não nos ater mais à letra em si. O espírito da letra. Qual foi o slide que parou? Vai. Começando com o pastorinho. Pastorinho, quem participou? Mônica e Elix. Eles não está aqui, né? Mas ele mandou o e-mail, não? Foi Mônica que mandou, foi? Mônica que mandou. Foi Mônica que mandou? A gente pode ler e depois ler o comentário dela, como a gente faz. Pode ser. Vou ler o comentário dela. Acho melhor primeiro O ler texto, né? Gente, tudo certo aí? Qualquer coisa é só avisar. Vamos lá. Pastorino em sabedoria do Evangelho. Se concentrar aqui, pastorino às vezes é também. Hoje são os místicos assim. Vamos respirar aqui agora. As máscaras vão cair. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Como pode a luz ser trevas? Se os olhos forem sadios, como está lá, né? Sadios ou simples, isto é, sem defeitos, simples, sem crostas e sem apegos nem cobiças, então sua tarefa de iluminar desenvolve-se perfeitamente. Mas se esses olhos, que são a luz do corpo, a candeia do corpo é o olho, começam a criar agregações externas, quase películas de catarata, olha aí, fazendo associação.
pela ambição e cobiça, eles começam a ficar velados e, portanto, doentes ou maus, como está no texto, né? Olho mau, onerosos. E então enxergam tudo torto, as perspectivas ficam distorcidas e falsas. Daí compreender-se que o olho mau ou doente prejudica todo o ser. Vamos ver agora o que Acho é que que tem nós... outro, tem continua, né? Tem slide. Essa má qualidade envenena o espírito de quem a sente, e sobretudo de quem a alimenta. E os fluidos lançados pelos olhos fazem definhar tudo que for atingido. Mas, em primeiro lugar, faz definhar a própria criatura que os lançou, porque, antes de atingir a aura dos outros, os fluidos atingem a própria aura da pessoa que os lança. A ignorância são as trevas que envolvem o espírito, personalidade, levando ao erro, à maldade. Por isso, quando os olhos intelectuais são enfermos ou fracos, todo ser permanece em trevas. Mas quando os olhos intelectuais são simples, sem a malícia da vaidade que oblumbra, que escurece, do orgulho que incha, da dúvida que vacila, tudo é visto com clareza e precisão. Só lembrando que quando a gente passou a tarefa de casa, a gente fez um pedido especial, né? Que não fosse uma interpretação livre, que também houvesse a interpretação, mas um cuidado em tentar extrair do texto o significado de olho e luz para cada turno, foi? Isso é aquela interpretação teste de Coloquei Rochard. na Exatamente. Assim, claro que vai ser uma tentativa, né? Assim, mas extrair, porque eu quando fui lendo, eu fui observando que havia uma sutileza de cada autor para esses conceitos. Marcar as diferenças A de gente marcamento. tem que ter cuidado realmente em não abraçar um autor só de vez já, concordar. Principalmente que a gente lê literaturas de outras correntes, né, religiosas. Então, o que é que a Mônica nos trouxe? Ela não pôde estar aqui hoje, é aniversário do marido dela, mas ela mandou esse comentário. Refletindo sobre o que sugere o autor, o Pastorinho, quando afirma que o olho mau prejudica todo o corpo, recordei a figura de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. A cegueira de Saulo era espiritual. Em sua viagem de perseguição a Ananias, o apóstolo encontra Jesus, que o convida a refletir sobre o estado espiritual de sua alma, materializando uma cegueira real. Ele estava à frente da verdade em muitos momentos, sem enxergá-la. Quantas vezes admitidos que estamos na tarefa do Cristo, mesmo depois das luzes do Evangelho, somos acometidos da cegueira espiritual diante dos nossos erros. O olho, corpo, refletirá sempre o nosso estado de espírito e ao longo do tempo irá somatizar as nossas chagas em dores, doenças e miasmas, que passarão a ser visíveis não só aos amigos espirituais, mas a todos. Os olhos são as janelas da alma e geralmente falamos aos outros do que está cheio o nosso coração através deles. Emmanuel, em Façamos a Nossa Luz, no livro Caminho, Verdade e Vida, cita. Aí ela já coloca um texto. Coloca o texto todo, né? Esse texto está nos slides? Não. E aí, a gente lê? Acho que nem precisava. O comentário dela, acho que é o mais importante. E... Talvez lá embaixo ela comente mais coisas. Isso. Dentro do texto do Pastorinho de Emmanuel, inferimos que, mais do que nunca, o autoconhecimento, a oração e a vigilância constantes se fazem fundamentais em nossas vidas. É somente através do cultivo diário de nossa luz interior que poderemos ser e fazer a diferença como num círculo de evolução, dissipando o nevoeiro que ronda as mentes à nossa volta, permitindo que a espiritualidade nos fortaleça ainda mais, trabalhando para que a transição planetária ocorra de forma menos abrupta, amando o nosso próximo como a nós mesmos, encontrando o caminho da libertação e sendo, como disse o Cristo em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Bom, Mônica. Esse texto, pastor, ele me lembrou duas questões, né? A primeira acho que foi Divaldo que falou, eu li
diz assim, né? O mal que me fazem não necessariamente me faz mal, mas todo mal que eu faço, ele sim me faz mal. De citar essa questão de que, primeiramente, é como se saísse arranhando, é como se saísse realmente deteriorando, né, sua aura. Você se envenena. Se envenena, exato. E o outro, claro, o outro, se tiver a condição de se proteger, estar acima dessas vibrações, se protege. Né? Se não, também é presa se ele permitir estiver uma vibração. E a outra questão é o mal olhado, que ele cita também aí. E aí eu acho que já citei aqui, mas assim, para mim, a experiência com a Ana Paula, eu acredito também, mas a Ana Paula, por diversas vezes, teve esse chamado mal olhado, e tinha uma tia minha, que desencarnou em Recife, que ela tratava disso. Por diversas vezes eu ligava e disse, tia, Ana Paula está sem querer comer, está com fatiga e tal. Ela disse, eu vou orar. Aí ela dizia assim, está cheio. Ela dizia assim, mas não se preocupe não, que de manhã ela tem que comer o prato. Madrugada ela estava na porta, sem comer, com de fome, sabe? Comia tanto que vomitava às vezes. Mas era uma coisa incrível. E só para poder contextualizar, papai estava lá com ela, uma certa vez, e viu, né, que a filha dela ligou para ela e disse que a neta estava com cara de chorar. Aí ela disse, eu vou orar. Aí o papai disse assim, posso ir com você, mamãe? Pode. Foi na cozinha, botou um piso assim, uma água, um prato, e começou a falar suas rezas e tal, né? E papai, sete, engenheiro, só, aí ela pegava azeite, pingava na água, e o azeite simplesmente desmanchava, sumia. Não, tá? Aí papai coçou a mão assim, né? Pegou 3 vezes, na 4ª vez, aí ficou o azeite. Aí disse, pronto, acabou. Aí eu transmitou, todo mundo, Renata já pode chorar. Mas essa questão tem muitas coisas assim que a gente acha que é. Fluidos. Não peço explicação. Né? Não peço explicação. Na verdade, devia se acontecer. Como é que vocês compreendem o conceito de olho nessa interpretação do Pastorino? Ele fala olho intelectual aí, não? A gente comentou semana passada que o olho sincero, Haroldo coloca na nota de rodapé dos vários significados, né? Entre eles o olho sincero. Né? É uma forma, vamos dizer assim, imparcial de se ver. Que eu acho que a gente está muito longe ainda. Toda vez que a gente olha, a gente já está julgando de certa forma, de acordo com os nossos, nossas experiências, no nosso jeito, no modo de enxergar o mundo. Então, eu acho que é nesse sentido que a pastorina está falando, esse olho intelectual, essa forma. Olha no sentido de percepção? Observamos o mundo, o outro, o próximo. Ou não. Sempre, essa questão me chamou o seguinte: a gente sabe que, primeiramente, na evolução, o intelecto é que vem, a evolução intelectual. Quando você tem a intelectualidade, você começa a saber distinguir bem do mal, essas coisas. Então, eu acredito que está se referindo aí não ao ser primitivo, ainda que não tem consciência das coisas, que não consegue nem avaliar, né? Dar valorar aquilo que está. Aí eu acho que a gente chama a atenção para essa questão de que você já está numa condição de poder ver desta ou daquela forma. E aí é uma escolha sua de querer ver desta ou daquela forma. Você já tem esse crescimento. Alice também ficou com queijo. Alice, se você quiser comentar alguma coisa, não sei se ela está com áudio. Eu não sei. Mas vamos tentar. Então vamos seguir. Temos outros textos interessantes. Esse aqui.
Acho que foi Nayara, foi o que reclamou, foi muito. Nayara, você quer começar ou eu começo? Não vai dar. Assim só. Eu acho que ela enviou, não foi? Mas se a Liz enviou para alguém a interpretação dela. Você mandou para a Mônica. Será que é aquele tipo? Acho que é. Acho que ela enviou para Vamos fazer a leitura? Não, eu posso resumir. Pronto, então isso é melhor. Eu tentei fazer um resumo escrito, porque é muito complicado. Eu não sei se eu que não consigo entender Holden ou se é ele que complica as coisas. Pode ser duas coisas. Pode ser as duas coisas. Ele fala difícil, né? Mas vamos lá. Ele diz que a maioria das pessoas interpretam assim, o olho como sendo uma boa intenção interna. Então, e o corpo significam os atos externos. Então, quando for boa e reta nossa intenção, consequentemente os nossos atos são bons. Mas se a nossa intenção for mal também serão os nossos atos, porque os atos revestem o caráter da atitude. Pronto. Ele diz que a maioria das pessoas interpretam assim, mas ele interpreta de uma forma diferente. Ele diz que, primeiro ele explica o que seria olho, né, segundo o que entende Jesus. Então, para ele, esse olho, né, que se refere aí na passagem, é um olho espiritual, um olho metafísico. O que os iniciados chamariam de olho simples ou olho espiritual, que é uma faculdade da alma. Então, o olho espiritual é a luz do nosso corpo, da nossa vida. Se o olho deixar de ser simples, ele se torna mau. É como uma luz que se apaga. E a luz espiritual, ela só pode funcionar como iluminadora da matéria quando ela conservar a sua natural simplicidade. Depois, Holden tenta entender essa oposição entre simples e mal, porque ele fala, quando o olho for simples, quando o olho for mal. Ele tenta entender que a oposição é essa que existe entre simples e mal. Então, ele recorre à passagem, ser inteligentes como as serpentes e simples como as pombas. Daí, simples figura, em ambos os casos, como apanágio do homem racional, espiritual, cósmico. Enquanto mal, ou inteligente, caracteriza o homem meramente físico e mental. Daí ele exemplifica, né? Se o olho simples deixar de ser simples, ele se torna mal, descendo das alturas da pura racionalidade para as baixadas da impura intelectualidade. Se a própria simplicidade racional se complicar intelectualmente, se a ingênua candura da pomba se emaranhar na calculada sagacidade da serpente, se o sal se desvirtuar, se a luz se extinguir, então essa luz que era boa enquanto simples se torna mal porque complicada. E quão grande devem ser as trevas na vida de um homem no qual se apagou a luz do mundo. Eu acho isso interessante. Quando ele fala, um ponto assim que eu acho que é mais peculiar dele, porque essa questão do olho, que ele falou espiritual, né, os indianos também falam de ser o terceiro olho, né, que a gente vai despertar quando se iluminar, tudo mais, ele tem a dupla vista, tem uma série de coisas. Quando ele fala racionalidade, intelectualidade, já são conceitos bem próprios da filosofia do Buda. A gente fala inteligência e razão, para a gente é a mesma coisa, né? Ele categoriza de forma diferente. Então, para ele, você pode ser uma pessoa muito inteligente, sabendo de lógica, de matemática, mas não ser racional, no sentido que Kardec chamaria talvez de um bom senso, que ela não tem a ver com tato. Sabedoria. Tem a ver com sabedoria e com o tato moral. Então, são conceitos próprios. A gente não entende isso, não fica... razão e inteligência não é a mesma coisa, não. Então, ciência e consciência, né? Isso, mais ou menos assim. Então, o homem que é racional, no sentido moral, como diz, tem um bom senso, ele também sabe ser lógico, sabe ser inteligente, mas ele não fica se perdendo em raciocínios, né, que o levem à longe da espiritualidade. Ele não se deixa perder esses raciocínios mais terrenos. Né? Ou falando bem do conceito de Buda, nas inteligências terrenas, mas ele fica sempre na razão espiritual. Ele se utiliza das inteligências terrenas a favor... Bem fila de espera. Eu acho que assim,
eu consigo perceber isso de uma forma muito tátil dentro do campo da arquitetura. Porque quando a gente vai projetar, muitas vezes quando você se deixa levar pelo seu ego, no ato de projetar, você tem um resultado muito ruim. É muito interessante. Muitas vezes quando você abdica do seu próprio ego para atender às funcionalidades do edifício, e quando você se deixa inspirar e você está mais livre, você está despreocupado, você tem um resultado fantástico. E muitas vezes, quando você se preocupa demais com muitos detalhes, a coisa tende a desbancar. E quando você tende à simplicidade, essa simplicidade tende a dar harmonia para o edifício. Então, eu acho muito interessante como isso se reflete assim, numa forma de produção meio que artística, que a arquitetura não pode ser considerada. Né? Tem estado sensível. Porque na inteligência você pode complicar as coisas. Justamente. Pode começar a ver coisas que não existem. Você usa tanta questão lógica na cidade. A razão do consenso moral, ela já tem a questão objetiva, prática ali, sem ficar com complicações. Poder vai bem nisso. Entendi. Pegou todos os exemplos. E aí quando ele fala justamente desse olho, às vezes você está querendo racionalizar demais as coisas, às vezes você quer estar no comando demais, né? O seu ego está ali, mas tudo que você precisa é de simplicidade. Ligar as suas lógicas, né? Para poder entrar na razão simples e universal. E eu acho que isso é muito visível, por exemplo, no ato do julgamento, né? Muitas vezes a gente cria coisas sobre as pessoas, a gente observa as outras pessoas de uma determinada maneira, né? Aí, não vou fazer isso porque eu sei que aquela pessoa vai fazer isso, não sei o que, daqui a pouco você cria um mundo inteiro que está só dentro da tua cabeça. É como se o seu próprio olho, a sua própria visão para com as outras pessoas tivesse se tornado mal. Mas por um simples fato de você ter abdicado da sua simplicidade, e se voltar demais para o seu ego, né? Esse simples, né? É algo exemplo de egoísmo, né? Exemplo de orgulho. Né? Tá mais para tudo isso. Né? E não em relação ao que em relação à inteligência. A simplicidade é esse olho simples é aquele olho que está realmente sem malícia, sem, enfim, revestido dessas cataratas aí. Uma criança, né? Oi? Ele está no estado natural dele, não colocaram nada sobre ele, não acrescentaram mais nada. Ele está no estado natural dele, né? Então, Deus criou um instrumento e nos deu, aí a gente desafina o instrumento. Mas Aristóteles falava muito disso. O olho tem uma medida, o ouvido tem uma medida. Quando você passa disso, você acaba saindo do tom. Aí ele fala assim, quem é fumante, né? Lá na universidade tinha um fumante veterano. A gente estava tendo aula sobre Aristóteles, sobre a questão dos sentidos, aí Aristóteles fala, se você exercita demais o seu sentido, ele passa da medida, você deixa de captar certas coisas. Aí o rapaz fala, eu sou fumante, eu entro no meu carro, eu não sinto cheiro nenhum mais de cigarro, ele já excedeu, né? Uma pessoa que entra pela primeira vez, rapaz, tem que carro, não cheira nada de cigarro. Ele já perdeu a medida dele, tanto tem ali, né? Então acontece isso, ele impregnou de som alto. Quem tem esse olho mal, que ele fala que o texto tem mal, não sabe que tem um olho mal. Muitas vezes. Muitas vezes, às vezes em geral, vou dizer por quê. Justamente por esse Está questão perdido na ilusão do olho mal, no caso. Eu estava até comentando hoje com Larissa, fazer uma alegoria aqui. A gente estava vendo uma propaganda da Paixão de Cristo na Nova Jerusalém. Eu comentei com ela que eu fui, eu nunca vi se eu fui. Eu vi, mas não vi. E foi ali que eu descobri que eu precisava de óculos. Então, foi incrível o dia na minha vida, foi uma mudança extrema. Porque eu lembro que foi minha tia Tânia, ela tinha um óculos, aí ela percebeu que eu estava com dificuldade de ler coisas longe, não tinha visto direito. Eu não vi nada da Paixão de Cristo. Ela coloca esse óculos aqui para ver se melhora um pouco. Coloquei, meu mundo mudou. Tá vendo tudo? Esse é meu. Quer dizer, até aquele momento eu. Meu mundo era queixa. Olha,
No dia que coloquei o óculos para ser usado, olha, o mundo mudou totalmente o caminho. Tudo mudou. Para coordenar. A expressão janela da alma, não sei se é esse próximo, né? Tem também. Acho que vai responder muitas questões sobre o olho como janela. Janela tem duas possibilidades, tanto ela externa de dentro, como de fora também veio. Essas duas possibilidades. É uma metáfora Fantástico. fantástica. A janela realmente vai explicar muitas coisas. Né? Tanto é que tem uma passagem do Evangelho que Jesus cura com os olhos, olhando as pessoas. Né? Poder, né? Que tem um olhar bondoso, carinhoso, fraterno, né? Amoroso. Poder que tem um olhar. Tem a história, sorrir com os olhos, tem pessoas que sorriem com os olhos, né? Tem pessoas que conhecem pelos olhos. Aqui, se vocês. Já conheço as pessoas só em olhar. Tanto é que, na verdade, há uma identificação biométrica pelo olho, porque cada um tem um olho totalmente diferente do outro. Em particular mesmo. É como impressão de dados. Sua dupla quer falar alguma coisa? Ela deu nossa pra mim, aí eu fiz o resumo escrevendo, porque pra ver tudo como pode. Aí eu percebi que você tem olho bem diferente do que vinha sendo trabalhado até então, né? O olho metafísico aí. É o olho espiritual. E que até assim, quando você vai, tem muitos relatos, né? No plano espiritual, a gente não tem a visão do jeito que a gente tem aqui, não. Visão 360 graus, né? Então, é como se você tivesse uma onisciência do espaço onde você está ali, né? Uma coisa não é uma coisa unidirecional. E é complicado você parar para pensar nisso, né? Mas a própria expansão do espírito é uma forma de percepção do espaço, né? Esse ponto aí me fez refletir sobre uma questão, né? Que a gente interpreta o olho muito no sentido do olho, do globo ocular, né? Tem o sentido da janela, né? Que também é pertinente, mas aí ele extrapola muito essa visão, né? E eu olho no sentido como todo o campo perceptual do espírito, que é muito maior do que aquele campo da matéria, né? Aí qual é a minha reflexão disso? Que o olho pode não ser somente corpo, mas pode se referir ao contato, como a gente se relaciona com a matéria, de uma maneira geral, sabe? Eu pensando nisso, que a gente pensa e fala assim, mas a maneira como eu percebo o outro e como eu respondo ao outro. Talvez a gente caiba a refletir se é somente essa percepção no sentido do que entra e do que sai. Eu acho que tem a ver com o contato de uma maneira geral. Como a gente é na matéria, como a gente se insere na matéria. E a gente se insere através de vários sentidos, né? Que são muito representados pelo sentido da visão. Que na nossa sociedade, por exemplo, é tido como algo muito importante, né? Como um sentido mais valorizado. Não que seja o mais importante por razões cognitivas nem nada, é uma razão cultural, realmente. Mas vocês me ajudem a viajar e pensando sobre isso ao longo dos textos, que eu acho que a gente vai chegar a algumas conclusões diferentes. Legal isso. É uma questão também, inclusive. Não terminei. Uma questão de olho, tem olho e visão, né? Ele está falando de olho físico, janela e visão. Aí eu lembrei também daquela passagem que André Luiz falou, os portões do nosso lar, e o orientador ou o guardião do nosso lar via aquela mulher que queria entrar, e André Luiz vendo no olho de misericórdia, não, talvez de dó, por que não deixar ela entrar? E o guardião amplia a visão, dá aquele óculos, tia Tânia foi lá e deu o óculos para ele. E ele conseguiu ver, né, aquela supervisão e viu então os pontos negros naquela mulher. É um contraponto ao contrário. O outro viu o mal, ele via a condição dela e ele não via. Uma visão ingênua, né? Achando que ele estivesse errado, exagerando, sem misericórdia. Há uma diferença, né? E a visão e postura também. Eu também analisei vocês falando da postura. Jesus, ou então um professor. Né? Ele não incomoda. A presença de Jesus não incomodava diante da grandeza que ele tinha. Mas gerava bem-estar, né, nas pessoas. E incomodava talvez a outros que tinham. Não incomodava outros. Não incomodava no sentido do sofrimento
na visão assim de bem-estar, do que realmente é bem-estar. Né? Era aquela energia que Não é você querendo incomodar porque você não gosta da cocaína, da heroína, não gosta da brutalidade, não gosta da mansuetude. Então, em contraponto, vai incomodar essas pessoas que estão nessa situação. Mas ele estava ali não incomodava. Acho que ele, com um olho bom, a visão dele estava ali para ter uma visão de condenação das pessoas, né? Eu entendo também como postura, não sei. Vamos seguir coisas interessantes. Rigonati. Facebook vai dizer. Rigonati foi Maiara e Regina. Maiara também hoje vai estar aniversariando. Irmã dela. Aí vou jantar, mas ela não veio. Ela está de Bernadette. Aí Regina. Tá aí, tá Regina? Oi, Regina. Oi. Tô aqui, tá na hora, né? Você chegou a ver o texto do Rigonati? Sim, sim. Eu tô com ele aqui prontinho e fiz algumas ponderações. Ah, legal. Você quer que a gente leia o que está no slide ou você quer já fazer comentário? Nos narrando. Eu posso fazer a leitura primeiro? Pode. Tá aqui na tela. Eu posso ler? Fica à vontade. Tá. Os olhos nos fazem ver o bem e o mal. No plano terreno, cada criatura tem o seu lado bom e o seu lado mau, isto é, o seu lado ainda imperfeito. Jesus nos aconselha que vejamos em nosso próximo somente o lado bom, o lado luminoso, o lado que já começa a apresentar alguma perfeição. E nos esqueçamos de observar o lado imperfeito, o lado onde o buril da perfeição ainda não começou a trabalhar. Se prestarmos atenção unicamente no lado bom que cada um possui, desenvolveremos luz em nossos espíritos. Se fixarmos as más qualidades de nossos irmãos, estaremos criando trevas para nós próprios. O Evangelho dos Humildes, Ciganão. Então, eu gostaria de colocar para vocês que eu me detive bastante na primeira frase, na primeira oração. Os olhos nos fazem ver o bem e o mal. E, a partir daí, eu fui buscar, então, a nossa fundamentação doutrinária no Livro dos Espíritos. E nós fizemos, então, a reflexão na pergunta 629 e 630, porque o texto que vai estar aqui, que o Rigonati vai estar trazendo, vai estar centrado justamente na definição de moral, né? E nós vimos, então, que essa questão do fazer o bem e fazer o mal está, então, ligada à questão da lei. E a lei está inscrita na consciência. Então, fazer o bem é fazer de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é estar em dissonância da lei de Deus. A gente vê também que nós podemos fazer também a conexão aqui com as questões de como que nós nos influenciamos uns aos outros através desse nosso olhar, que é, na realidade, uma propriedade, né, de cada ser, de cada individualidade, trazendo as nossas imperfeições, que ainda são muitas, mas também o nosso lado já de conquista rumo à perfeição. Quando Jesus aconselha que vejamos o nosso próximo, somente o lado bom, nós pensamos também na colocação do Livro dos Espíritos, na questão da pergunta se nós nos influenciamos uns aos outros, né? No Livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam uns aos outros,
muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que nos comandam. Então, a gente quer estender essa definição para todos nós que somos espíritos, encarnados ou não, e temos essa capacidade, então, de estar nos influenciando. E essa influência, Jesus aconselha que a gente possa estar voltando para as nossas virtudes, para os nossos lados positivos, porque assim nós vamos estar podendo ver, né, com os olhos do bem. E vamos, então, estar restabelecendo sintonias também positivas para nós mesmos e para com as outras pessoas. Então, quando a gente busca só o lado imperfeito nas coisas, situações e pessoas, nós estamos também fazendo uma projeção daquilo que está dentro de nós, na nossa alma. Foi isso, basicamente, assim, que eu pude, assim, pensar. E acrescentaria também uma outra correlação ligada à questão da mediunidade, porque a mediunidade também é a luz. Vamos ver aqui. Luz que brilha na carne. E aí a gente pensou, né, nessa questão da mediunidade, no sentido que nós nos influenciamos uns aos outros. Então, esse olhar de ver o bem, nós vamos estar restabelecendo sintonias através dos pensamentos, dos sentimentos e das nossas ações. O contrário também é verdadeiro. Quando sintonizamos no mal, nós vamos estar restabelecendo também sintonias com os nossos semelhantes, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, nós temos a capacidade de estabelecer, de criar a nossa luz, ou então a treva em nós mesmos. Foram essas ponderações que eu fiz. Muito obrigado. Pronto. Não sei se eu falei muito rápido, se eu me fiz compreender. Não, Ótimo, Regina, muito bom, obrigado. foi ótimo. Aí ela levantou um ponto que a gente não tinha abordado, a questão da mediunidade, né? Verdade. Que através dos nossos atos, pensamentos, atitudes, a gente atrai, né? Ou essa luz, ou essa treva que emana da gente, né? Bacana. Mais uma vez a questão do olhar em relação ao outro, esse exercício, e até a gente está tentando fazer nesses desafios diários no grupo, né? Eu estou gostando desse Já desafio. deu 48 horas. Né? Vamos tentar passar em uma semana sem apontar um defeito. Aí eu que não sei o desafio, mas não deu meia hora. Mas eu já fiz que eu não posso hoje. Assim, essa passagem é um apelo à misericórdia, né? Para que a gente enxergue, que a gente se esforce por enxergar o lado melhor das pessoas. Já tem uma tônica bem diferente dos outros textos, né? É um viés mais moral, assim, do outro, né? Mais prático também. O meu texto também fala assim. É o próximo? Não sei. Os textos espíritas em geral, eles vão ser bem mais práticos. O pastor e o outro vão dar aquela viajada no sentido, mas Nessa questão da mediunidade, como a gente sabe que é um processo de mente a mente, né? Aí eu lembrei de uma frase do Talmud, e eu até apliquei numa aula de organização, diz assim, né? Preste atenção em teus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Preste atenção em tuas palavras, pois elas se tornarão hábitos. Preste atenção em teus atos, pois eles se tornarão hábitos. Então a gente vai pegar, quer dizer, pensamento é a origem de tudo. E nisso a gente precisa investir bastante, vigilância e tal, como a gente está pensando. Especialmente quando a gente acha que está só. Aí a gente começa a relaxar, né? Quando a gente tem, vamos dizer assim, os fiscais físicos, a gente se controla e tal, mas quando a gente acha que está só, e é aquele que consegue realmente penetrar em nossos pensamentos, ou consegue enxergar aquilo que a gente vê no plasma, nos nossos pensamentos, hoje fica essa natureza muito fácil. E isso não passa na Regina também recomendou um vídeo celular. que a gente vai colocar lá no grupo.
Eu estou trazendo a contribuição aí desse vídeo. Eu editei no Facebook também, lá do NEP, que eu não sabia como passar o material para vocês. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou jogar lá na página do NEP, no Facebook. Mas eu estou colocando também o link aqui agora, que eu lembrei que aqui também pode escrever. Eu não sei se eu invadi a página lá do Facebook, mas foi para poder levar contribuição e não saberia se alguém ia assistir ou não, né? Foi ótimo. Eu vou. Não, vai ver. A gente vai colocar lá no Facebook. Tá? Ela colocou já lá no Facebook. Foi, eu vi. Tá lá no grupo. Vai lá e assistir. Então fica essa recomendação. Vamos agora com mais algum comentário sobre essa questão? Coutinho. Foi eu e outra pessoa. E eu? Oi? Só, beleza. Tu quer ler ou... Bem, o título do texto já chamou a atenção, assim. Os olhos configuram visão e luz. E ele cita um sermão do Padre Vieira, no caso do João Coutinho, nesse livro Notícias do Reino. O sermão de Padre Vieira recorda o imperativo do binômio visão e luz, na infinita senda evolutiva do homem. Considerando que, se um cego nada vê à luz do dia, o homem de boa visão no escuro pouco vê. Vou repetir. Tudo de novo? Só essa parte. Se um cego nada vê à luz do dia, o homem de boa visão no escuro pouco vê. Entendeu ou não? O que você entendeu? Eu continuo sem entender, alguém me explica. Vamos. Não, pode assim, começar as discussões. Relação de igualdade. Se o cego não vê durante o dia, o homem não vê durante o dia. Pode ser o... Um pode ter a melhor visão do mundo, não tem nenhuma miopia, aí o cego vê mais do que ele. O cego vê mais do que ele. É que você conta o cego. Quando problema o cego pode A guiar. importância da luz. A importância da luz. O que a gente vê? Por razão? Se a gente não... Se não houvesse luz aqui para iluminar esse ambiente, não importa se a gente tem olho, não. Fisicamente falando. Fisicamente falando. Então, ele, citando o Padre Vieira, muito interessante essa relação. Por que Jesus ele fala que a luz do olho, a candeia do corpo, é o olho? Essa relação com a luz, a importância da luz para a gente poder enxergar melhor, metaforicamente, o mundo, enxergar melhor o outro. Como a gente vê o que é muito mais do que o sentido material dessa passagem. É importante colocar a luz nos nossos olhos. É importante educar os nossos olhos. Gostei desse. Eu não tenho lido o texto mesmo, assim, mas é interessante que você para pensar nisso, que tanto é necessário que o seu instrumento ele esteja sadio, como é necessário que a luz se faça presente. Então não importa o tanto de claridade, de luz que esteja, se você não tem olhos de ver, você não vai conseguir perceber essa luz. E não importa quão sadio seja o teu olho, se você não projeta luz dentro de si, você não vai conseguir ver. Você também não está no local onde tem essa luz, né? A gente às vezes busca respostas e alegrias na vida em locais inapropriados, né? E busca satisfação em coisas que a gente não vai encontrar uma satisfação plena, né? Pelo menos, talvez encontre aquele momento, né? Através de alguns tipos de festas, alguns tipos de locais, né? Aí você vai conseguir encontrar, você pode ter o melhor instrumento, você não vai conseguir encontrar a luz que você busca, né? E outra coisa que eu lembrei, que na verdade eu lembrei enquanto Regina estava lendo o outro texto dela,
E quando fala dessa questão de que é justamente esse terceiro ponto, né? Se você quiser ler, Vou ver. Na ausência da moral, não. Se a candeia e a lâmpada se iluminam da luz que geram, igualmente o espírito se identifica pela claridade que as virtudes e os sentimentos nobres criam, não desprezando a visão que se atribui à inteligência. Eu estou lendo Renúncia e eu estou vendo muito disso, né? De como Alcione, ela é um espírito extremamente abnegado, né? No sentido de você ter a pior pessoa do mundo ali do lado dela, mas ela só enxerga o bem. Ela faz questão de só enxergar o bem. E é interessante que esse hábito, né, remetendo justamente à questão dos pensamentos, da palavra, do hábito, né, é tão forte nela que ela já emana de si uma luz muito forte, ao ponto dela ter um impacto moral muito forte sobre todas as pessoas que circulam com ela. E assim, a maneira como ela se tornou um polo, sabe, uma âncora para que todos os seus familiares, todos os seus amigos se modificassem, é fantástico. Pelo simples fato de você ter um espírito, né, que se compraz em não enxergar o mal no próximo e projetar essa luz, sabe? É muito interessante. Eu fico pensando assim, enquanto o mal está do lado externo a você, né, é uma coisa. Quando você enxerga esse mal, ele já está dentro de você, e todo mal é desequilíbrio. Quer dizer, é incompatível um espírito com o auxílio, abnegado e tal. Se enxergasse o mal, ela traria o mal para dentro de si. Ela traria do externo, e sabe que tem pessoas que se comprazem em fazer o mal e tal. Mas a partir do momento que você enxerga, puxa para si aquele mal, né? Aí, condenando, julgando, enfim, fazendo tudo isso aí, você está desequilibrado. Vai sincronizando com aquilo aí, né? Você está desequilibrado. Você reduz a pessoa àquilo, né? A pessoa se torna, na verdade, E aquilo, ser maldoso, você só vê aquilo. quem é que pode não se incomodar com alguém que ela enxerga nela, naquela pessoa, alguém que só faz o errado, né? Não sei o que e tal. Fulano só faz isso, fulano Então você está incomodado com aquela pessoa. Então não tem como você ser equilibrado. Não tem como você gostar de estar com aquela pessoa ao seu lado, de conviver. E aquela pessoa acaba percebendo, mesmo que você não fale, né? Só gera um campo de animosidade ali que a pessoa termina que só tem vontade de mostrar pra você que nada depende. Aí, imagina isso dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com o pai, ou como não é o tormento de quem vive dessa forma, olhando o que o outro é. Eu acho aqui que é a questão da visão, assim, também vejo a parte da visão como, não que você não veja, acho que percebe o bem e o mal, os olhos veem o bem e o mal. É uma questão de postura, você se posiciona a favor de olhar para o bem daquela pessoa, sem se incomodar com o mal que ela está trazendo. É uma questão de postura. Sim. Você vê a imperfeição do outro, mas você vai focar mais na... Isso, mas você vê, se houver necessidade de você intervir em determinado momento, como bem intervém em certas situações de postura do mal, e é necessário intervir, eles intervêm. No caso desse exemplo desse protetor do nosso lar, ele interviu no acesso dela à entrada. Né? Ele viu aquele mal, ela não tinha condição de entrar. Mas não é que ele não amasse, não é que ele não a respeitasse, mas havia uma ordem nas coisas também de posição, né? Mas talvez a gente olhasse assim, não, você não é merecedora, você não pode entrar, depende da postura, né? Como você se posicionou. Para mim, me incomoda muito, eu iria me constranger demais, como o André Luiz estava constrangido, assim, porque eu ia ficar assim, não ia compreender. Hoje, talvez eu compreender melhor, se posicionasse, mas é incômodo, né? Quer dizer, isso gera um mal-estar, assim, a gente tem que barrar alguém. Eu digo assim, uma questão de postura mesmo, né? E posição, aí, postura de posição. uma coisa que ajuda muito a gente é enxergar os outros como doentes. Então, se a gente percebe o mal, a gente sabe que aquela pessoa meio que não tem momentaneamente, a gente não está em mente que tudo passa, né? Que tudo que a gente vivencia, né?
momentânea, a gente não é doente, nós estamos doentes. Nós temos essa passagem, né? Eu acho que vai bem na linha do que o texto nos traz, fazendo essa comparação entre visão e luz. Quer dizer que os olhos existem, resgatando essa fala aí do Padre Vieira, para ver a luz. Os olhos existem para ver a luz. Uma coisa depende da outra. Eles foram concebidos para que a gente pudesse ver a luz. A função natural, né? Alexandre também fala isso. Cada órgão tem uma função natural. Vai dizer. Assim, nós somos destinados à ação, né? Exatamente. Né? Então, tem alguns filósofos que discutir, né? Vão valorar as coisas como eles acham que devem valorar. Né? Isso é bom, isso é mal. Mas Aristóteles, os antigos mais, né? Não. Deus criou já algo com uma finalidade X, a gente tem que desvirtuar essa função, na verdade. Então, o olho foi criado para ver e para ser simples. A gente vai acrescentando camadas, né? É um problema nosso. Mas a função natural que Deus projetou, né? Não foi essa. Agora, nosso amigo Moisés. Eu e Giana, na verdade, né? Giana sempre dá um show aqui. É verdade. Falando, inclusive, com vergonha, né? Não, mas vamos lá. O texto de Caligares é bem interessante, porque, assim, apesar dele trazer, né, uma visão que a gente já está trabalhando ela, os outros textos já trabalharam, que é a questão da percepção do mal e da percepção do bem, da luz, né? Ele traz uma proposta de intervenção nossa diante do que nós visualizamos. Então ele traz como naquela questão, né, do Pai Nosso, né, que naquela petição, né, santificado seja, né, que é no modo subjuntivo, que depende de mim, né, depende de uma ação minha que o nome de Deus seja santificado. Aqui, no caso, para que nós cheguemos a ver a luz, é necessário que nós pratiquemos o ato de ver o bem nos outros, treinarmos os olhos para ver o bem. E ele fala aqui, hajamos sempre com sinceridade de propósito, né? Fazendo um trocadilho com a questão do olho sincero. Hajamos sempre com sinceridade de propósito, e onde estivermos, no lar, na rua ou no trabalho, procuremos ser solícitos para com os que nos rodeiam, ajudando-os como e quando nos seja possível. Então, ele faz a proposta de levar a luz que há dentro de nós para os outros, através das ações. É como aquela questão também do bem-aventurados pacificadores, né? Que não basta ter a paz dentro de mim, mas eu preciso que eu leve a paz para os outros, né? Para que eu coloque em paz outras situações também. Então ele vem fazendo essa proposta de observar o bem e fazer o bem para que o bem seja ressaltado diante de todos. Ele fala também da questão da sintonia, né? Que quando eu penso e quando eu vejo mal, é porque eu tenho mal dentro de mim, né? Ele traz até a frase, né? Que os olhos são espelhos da alma. Então, todo mal que eu vejo, na verdade, é reflexo da minha personalidade. E quando eu vejo isso, eu começo a vibrar e trago para a minha cena espiritual ao meu redor, né? Aquela questão da mediunidade também, né? Eu trago para o meu redor a negatividade também, que eu observo. Então, eu me desequilibro, como o Paulo falou. Então, o olho para ele seria essa percepção mais ativa, né? Para ver o bem supremo. Ele não fala de janela, fala de espelho ainda, é interessante. Já traz uma outra etapa, né? Olho como espelho. Como espelho. E Diana, você quer falar, Diana? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu achei interessante ele ter feito esse paralelo, né? Porque essa perícope lembrou a ele esse refrão popular, né? Os olhos são o espelho da alma. Então, ele coloca as nossas qualidades enquanto espírito, né? Eles costumam ser expressadas na simplicidade e na índole, conforme a gente encara as coisas, né? Conforme a gente considera os outros, as coisas e os acontecimentos à nossa volta, né? Então, ele coloca que tem pessoas que só enxerga o lado mal, e daí ele discorre uma série de reflexão.
né? E que muitas vezes, esse olhar voltado para o mal, acaba que a gente se torna um pouco vítima daquilo que a gente nutre de forma persistente, né? E aí eu abro um parêntese para quem tiver a oportunidade de escutar essa última palestra de Haroldo, né, que ele deu na Mansão do Caminho no domingo. Ele fala, inclusive, das leis da física, que acontece isso, né? Essa coisa de você ter o pensamento e isso, na realidade, passar a acontecer, né? Fecha parêntese. Então, ele dá algumas sugestões, né? Ele, conforme Moisés já colocou, né? Para a gente não perder tempo em estar olhando o mal, né? A pretexto de querer fugir desse mal. Então, a gente não precisa estar fixado nele, né? E uma outra sugestão que ele dá é que a gente não perca uma única oportunidade do nosso dia de praticar o bem, né? Que a gente procure ser sempre solícito às pessoas que estão à nossa volta e que a gente procure ajudar o máximo possível. E ele encerra, né, colocando que a gente será chamado filhos da luz se a gente, né, contrair o hábito de aproveitar todas essas ocasiões do dia a dia de servir ao próximo, né, e se a gente manter aceso o ideal de nos colocarmos como instrumento do amor de Deus para com o próximo. Então, achei assim, bem interessante e também achei interessante a colocação, acho que foi de Diego, acho que ele foi feliz quando ele citou né, a passagem de Alcione, né, que eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa coisa de olhar o bem, de estar voltado para o bem, então ela já vivencia isso, né? Tem outra coisa que ele traz também, que que a gente não consegue não ligar aquela bem-aventurança da pureza, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ele fala aqui, ó, em verdade, sendo o universo criação de Deus, o supremo bem, tudo é bom. Tudo obedece a uma finalidade justa, útil e necessária, até mesmo o que nos fere e faz sofrer. E por isso parece ser mal. Converte-se em benefício para nossas almas, pois falas exercitar as virtudes que lhes faltam, a paciência, a indignação, a fé, preparando-as para um futuro melhor. Então, quando a gente treina, enfim, para finalizar, né? Então, quando a gente treina, a gente consegue ver o bem nos outros, a gente está vendo o próprio Deus em ação, né? Em tudo. Se a gente vê até o sofrimento como uma forma divina de aprendizado, a gente vai conseguir ver Deus através daquilo. Aquela frase, né? Que nem tudo está certo, mas tudo está bem, porque tudo está dentro das leis divinas. A gente tem que seguir, porque era os slides, né? Tem três. Tem mais, na verdade, são duas. Três comentadores. Simonete, Vinícius e irmão. Simonete, Falta 5 minutos. Eu e Manu, como cavalheiro, só pergunto para o que é. Marilu, você chegou a ver o texto do Simonete? Deixa de Simonete? Deixa eu só ativar o seu áudio, que por enquanto nós não estamos lhe ouvindo, mas pronto, estamos lhe ouvindo agora. Fiz o tema, sim. Só que são 20h56, será que dá tempo? Pode falar. A gente vai passar um pouquinho da hora, mas se você puder... Tá bem. Posso ler? Posso ler? Pode ler o slide. Então, o mais importante de todos os sentidos físicos é o da visão. No uso dessa faculdade abençoada, cada pessoa interpreta a imagem colhida pelos órgãos visuais segundo seus padrões de entendimento, cultura e interesse. Por isso, não vemos todos do mesmo modo. Há correntes magnéticas que circulam pelo nosso organismo, obedecendo ao comando da mente. A natureza desse magnetismo está essencialmente subordinada à estrutura de nossa personalidade, o
que somos, o que pensamos, o que almejamos. Então, assim, os olhos é a parte mais expressiva do corpo. Né? O olhar comunica, às vezes, mais do que as palavras. Antigamente, alguns pais controlavam os filhos pelo olhar. Ao observarmos uma pessoa triste ou uma pessoa deprimida, nós vamos perceber o seu estado de ânimo. Uma pessoa dementada, vamos perceber que há alteração na sua saúde mental. Se observarmos os olhos entreabertos de uma pessoa dormindo, vamos perceber que há um olho parado, porque a alma não está ali. Se observarmos o olhar de um desencarnado, veremos que falta a luminosidade da alma. E no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na forma e ubiquidade dos espíritos, questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma definida, limitada e constante? E eles respondem: aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se eu quiserdes, uma flama, um clarão, uma centelha eterna, ou seja, uma luz. Na continuidade, ele pergunta, 88A, essa flama ou centelha tem uma cor? E a resposta: para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então, meus irmãos, né, quanto mais próximos estivermos do ponto de partida, mais escura será essa luz. E à medida que vamos nos afastando do ponto de partida, ela vai adquirindo claridade, né, de acordo com as nossas aquisições intelecto-morais. Né. O Simonetti, na continuação assim desse primeiro parágrafo, ele dá exemplos assim de como o conhecimento muda a nossa percepção. Né? Ele dá exemplo da minhoca, né, relacionando a pessoa comum e o biólogo, mas não precisa chegar tanto. Uma pessoa que viveu sempre na cidade, né, em apartamento, se colocar uma porção de terra na mão e aparecer uma minhoca, ela vai achar aquilo repugnante, liso, um verme. Né? Mas o cultivador de hortaliças, ao ver uma minhoca na sua terra, vai pensar que é uma bênção dos céus, né? Indispensável, né, a sua horta. Assim. E dá outros exemplos, né? Uma pessoa parada no ônibus, vista por um viciado em sexo, pensa que ela está pronta para um programa. Uma pessoa normal vê simplesmente uma pessoa parada no ônibus. Né? Então, assim, Simonetti vem dizer que o nosso olhar revela as nossas tendências, as nossas aquisições intelecto-morais. Mas tem outra lâmina, né, do Simonetti, nós podemos ler a outra lâmina para completar? Sim. Diante de pessoas em desajustes, os médios videntes observam nuvens escuras, densas, pesadas a envolver. São aquelas criaturas negativas, míopes espirituais, que enxergam tudo errado, envenenando-se com o magnetismo deletério que acumulam em si mesmo. O homem justo, íntegro, espiritualizado, pleno de equilíbrio e serenidade, lhes oferece a visão inesquecível de uma atmosfera luminosa, suave e reconfortante. É assim que, habituados a observar os aspectos positivos da existência, empolgados por propósitos de aprendizagem e renovação, vestem-se de luz. No parágrafo anterior, que está na outra lâmina, ele diz que correntes magnéticas circulam pelo organismo, impulsionadas pela força do pensamento, né, e do conteúdo, pela força e conteúdo do pensamento. Nessa primeira aqui, diante de pessoas em desajuste,
ele diz que médiuns videntes observam nuvens escuras e pesadas em pessoas que costumam ver o lado negativo das coisas. No outro, ele diz que pessoas que buscam conquistas nobres vestem-se de luz. Como o João recomendou que a gente procurasse ver assim a opinião do autor, eu fui procurar outras leituras do Simonetti, assisti uma palestra onde ele fala sobre o tema, a candeia do corpo e o olho. E Jesus se reportava aos poderes da mente, ele diz na entrevista, né, pela força do pensamento, que emitimos energias de acordo com o padrão de sentimentos e percebimentos, formando a nossa aura, que registra a nossa individualidade. E ele diz que tudo é uma questão de direcionamento, né? E aí ele conta a história do homem que todos os dias, ao fazer a barba, olhava-se no espelho e decidia, e pensava que ele poderia ser feliz ou infeliz. Como ele não era bobo, que ele decidia ser feliz. E no parágrafo anterior a esses comentários aqui do Simonetti, ele diz que quando Jesus diz que a maneira de como usamos os olhos vai depender de que se o corpo estiver em trevas ou em luz, que não é só uma maneira poética de se expressar, mas algo comprovado pela doutrina espírita, algo registrado pela doutrina e comprovado pela ciência. Aí nós vamos entender melhor, através do livro Mecanismos da Mediunidade, quando André Luiz diz que os espíritos puros emitem ondas ultra super curtas e de magno poder de penetração, e que nós emitimos ondas curtas quando estamos passando por dores intensas ou quando estamos em preces fervorosas, que no nosso dia a dia nós emitimos ondas longas. E o que são essas ondas? Simplesmente energia mental, né, que se expressa através de ondas vibratórias e se conduzem pelo fluido cósmico universal. Essa energia da mente, através do perispírito, pela glândula pineal, penetra no corpo físico, se combina com as células do corpo e nos circunda, emergem de nós e nos circunda, formando um campo vibratório. E como diz Simonetti, assim, vai ser denso ou vai ser leve, vai ser sutil. Então, as pessoas que mantêm costumeiramente hábitos menos saudáveis, assim, que ficam guardando ofensas, mágoas, que têm dificuldade de esquecer as ofensas, né, que se acomodam nas tristezas, que renovam esses comportamentos em si, elas vão se vestir, como diz o Simonetti, de uma psicosfera densa, pesada, escura, que ele falou que os médiuns videntes veem. Ao contrário, aquelas pessoas que se detêm na conquista das questões nobres, que procuram aprender e dominar, modificar aquilo que não condiz com essa verdade que aprendeu. Então, essas pessoas vão ter uma psicosfera mais radiante, mais expansiva, né? E nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que o cérebro funciona como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais, e que essas ondas se cruzam sem se misturarem. Então, uma pessoa, por exemplo, que pensa na doença, que fala na doença, que gosta de doença, ela vai emitir ondas com teor vibratório semelhante a espíritos encarnados e desencarnados que também vibram nessa mesma faixa. Então, aquilo vai se reforçar. O Simonetti diz que ela vai se envenenar, eu acredito que vai se reforçar nela.
e ao contrário também é verdadeiro. Né? E de tudo isso, né, a doutora Marlene Nobre, no livro O Passe como Cura Magnética, lá no início, ela diz que a excelência da doutrina espírita se comprova, que a excelência da doutrina espírita se comprova pelos avanços da física na questão da energia e pelos estudos da quirliografia. E assim, meus amigos, para encerrar a minha participação, a minha tarefa, assim, eu entendi de tudo que fica mais fácil nós substituirmos a palavra olho por olhar. Né? E do Simonetti, assim, que a leitura que fizermos com os olhos espirituais da vida, dos fatos, das pessoas, do mundo, revela o nosso momento no processo evolutivo. Mas que a nossa destinação é nos fazermos luz. Né? E isto aí é um dever de cada um em relação a si mesmo. Né? E deve ser feito, é intransferível. Né? Isso aí nós vamos fazendo, nós vamos nos tornando luz à medida que nós vamos dominando os nossos vícios, desenvolvendo nossas virtudes. E principalmente, não nos determos nos nossos defeitos, mas nos esforços que estamos fazendo para combater. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, Marilu, pela sua pesquisa, pelas suas informações interessantes, importantíssimas. Agora nós vamos ter que encerrar. Eu sugiro que a gente, não sei se vocês vão acatar minha sugestão, mas que... Não, eu sugeriria que a gente terminasse a próxima reunião. Ou não? O que você acha? Próxima reunião é que ainda vai vir, né? O começo da próxima reunião ser essa finalização. Pode ser. E aí a gente entra no outro assunto, até porque nesse dia acho que a gente vai aumentar um pouco. Acho que vai ser fora do ambiente, né? Segunda-feira vai ser fora do ambiente. E ela até contribui no contexto dentro do estudo, né? Ela está presente e vai contribuir. É essa aqui. Então, ficamos combinados. De que horas? Tem que precisar estar escalado. Ficamos combinados assim. Vamos agora. Sim, já avisou todo mundo já a sua questão já, da segunda-feira? Já, mas vamos avisar de novo, gente. A próxima reunião do NEP será na segunda-feira, excepcionalmente dia 30, porque nós vamos receber Maíla. Vamos ter esse prazer. E caso eu vou estar longe, mas vou procurar alguns pela internet. Eu e Larissa. E vocês vão perder? De jeito nenhum. Vamos Você deixar. escolheu uma música para encerrar o nosso estudo que... Você convida Igor, convida o Igor também e a Negra para participar. Vocês não vêm. Eu coloquei isso no WhatsApp também. Ismael, convida o Igor, a Nuga, e quando você estiver na casa do Juninho, para participar. Eu vejo Agora é a prece, depois eu Agora se acalmar, né? Para fazer a prece. Em cada recanto deste mundo eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas. Mesmo quando vejo chagas em minhas mãos, eu sinto tua presença acalmar meu coração. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende e nos socorre, essa luz que resplandece em cada do meu ser. Tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a
a violência simplesmente nos destrói. Mas tua paz serena invade nossos corações, fazendo a diferença entre tantas ilusões. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende e nos socorre. És a luz que resplandece em cada do meu ser. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende e nos socorre. És a luz que resplandece em cada do meu ser. És a luz que resplandece em cada do meu ser. E você faz a prece. Amigo e mestre Jesus, te agradecemos por mais esse encontro, pela oportunidade de sermos assistidos pelos nossos amigos espirituais aqui presentes, pela oportunidade de tirarmos esses campos dos nossos olhos, para que possamos perceber a luz de tuas mensagens, bem como para que possamos fazer lembrar essa luz que está dentro de nós. Agradecemos profundamente por estes momentos e durante tantos séculos lutamos, imploramos para que pudéssemos ter a oportunidade. Vamos assim agradecer cada dia por mais uma oportunidade de abrir os olhos, que possamos assim enxergá-lo de uma maneira diferente, né, Pai? Enxergando sempre com olhos repletos de luz. Possamos voltar para nossas vidas em paz e ter uma noite de sono, nos abastecer de saúde, de energia. E assim, fica conosco, Jesus amados. Graças a Deus. Tudo bem, foi abraçar. Aquele abraço. Um abraço especial aqui. Vamos lembrar do seminário irmã aí, orar e trabalhar também. Divulgar também. Divulgar. Vamos dar uma ligada também no concurso de Moel. Isso aí. Também. Gente, um abraço para escolher o livro da tua, né? Tchau, gente. Tchau, amigos. Tchau. Até a próxima segunda. André não teve problema de internet.